A decisão do STF, né, que a 574/606, que todo mundo sabe que está um pouco parada, porque a Fazenda opôs embargos, né, de declaração, suscitando dúvidas em relação ao ICMS, qual ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, né? Trouxe o voto também do Gilmar Mendes, né, para isso, que é um voto vencido, para também questionar a base de cálculo do ICMS, né? A ementa que foi reconhecida, né, a repercussão geral da questão constitucional relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS e da contribuição ao PIS, está pendente de julgamento, como eu coloquei, né? E ele traz que a parcela relativa ao ICMS, devido sob a operação de venda na condição de contribuinte, inclui-se na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme o julgamento do STJ, no RESP 114.469, PR. Essa é a ementa que restou, do acordo do CARF, que trouxe esse posicionamento de aplicar a decisão do STJ, né, que foi dada em sede de repetitivo. Então, ela ignorou, na verdade, o tema que foi firmado pelo STF, né, quando da decisão aqui do RS 574/706. Esse é um posicionamento do CARF. Aí eu trouxe aqui como reflexão, tá, para a gente dar uma pensada. A gente tem o artigo 987 do CPC, né? E o artigo 987 do CPC, o que ele traz? Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Então, será que a gente não deveria aplicar esse parágrafo 2º, artigo 987, e aplicar já a tese firmada pelo STF? Porque foi apreciado o mérito. Em relação, outra reflexão também, que eu coloco aqui, modulação dos efeitos, né? Não houve, todo mundo sabe que não houve pedido de modulação, né, no decorrer do processo. Outro ponto, artigo 27 da Lei 9868, de 00. Ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria, modular os efeitos. Os tribunais, a gente sabe muito bem que os tribunais no judiciário já estão aplicando, né, por conta do artigo 987, parágrafo 2º, a tese já definida pelo STF, né, porque eles são obrigados perante o Código de Processo Civil. Então, os tribunais já estão aplicando o decidido pelo STF. E o próprio CARF tem um acordo 13201-004-124, que também aplica. A Receita Federal, ok, já emitiu posicionamento através da solução de consulta. Só que, se a Fazenda Nacional suscita em embargos de declaração dúvidas em relação à base de cálculo, a Receita Federal, precipitadamente, ela traz a solução de consulta que, com a devida vênia, né? E ela não tem dúvidas nenhuma em relação à base de cálculo, em relação ao ICMS deve ser excluído, mas a Fazenda tem, porque ela suscitou isso em embargos, né? Então, aplicando o artigo 27 da Lei 9868, que traz que, em razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o STF pode aplicar, será que o STF poderia modular os efeitos em razão de segurança jurídica? Porque os tribunais, hoje, já estão aplicando a decisão do STF. Não seria o contrário? Será que não traria insegurança jurídica se realmente o STF viesse a modular os efeitos? Porque ia trazer insegurança jurídica para todo mundo que já teve a decisão transitada de julgado no judiciário, né? Ou de excepcional interesse social, o artigo 27 também traz, que o STF poderia, que o CPC traz, o STF poderia também modular os efeitos. Mas a gente tem que pensar, qual que é a diferença de interesse social e interesse do Estado? Né? Interesse social pressupõe o quê? Que a gente tem que manter a segurança jurídica, o devido processo legal e a proteção da confiança. Qual confiança que o contribuinte vai ter se os tribunais, e se perante o CPC,
os tribunais precisam aplicar a tese já definida pelo STF, e depois o STF modula os efeitos por interesse social, interesse do Estado. Que segurança jurídica a gente tem? Né? Então, é um ponto aqui, é uma reflexão que eu coloco aqui para vocês. Será que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868, seria justo o STF agora modular os efeitos? Entendeu? Por questão de segurança jurídica, qual segurança jurídica, se os tribunais hoje já estão aplicando o definido pelo STF, a tese já definida? Então, é uma provocação que eu coloco. Né? Interesse social é um pouco diferente de interesse do Estado. Né? Interesse social, você tem que o quê? Você tem que manter a segurança, né, jurídica do contribuinte, né, a proteção da confiança. Então, é um ponto que eu coloco aqui. Outro posicionamento aqui do CARF que eu trouxe é o posicionamento pela aplicação da solução de consulta interna 13 de 2018, né, que firmou a seguinte ementa: o montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher, conforme a solução de consulta 13. A gente sabe muito bem que a solução de consulta 13 ele traz o seguinte: matematicamente parece que tem lógica, mas juridicamente parece que não. Porque o que ele traz? Que o ICMS efetivamente a ser excluído, você considera o contábil, vamos dizer assim, né? Não por operação, né? Mas você tem que observar também os regimes tributários da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica pode ter vários regimes tributários para se calcular o PIS/COFINS. E, além disso, você tem que considerar o NET, né? O ICMS da saída menos o ICMS da entrada. E ainda, ela vai além, que se a pessoa jurídica ela tem incentivo fiscal, você tem que também desconsiderar. Ou seja, uma PJ que está num estado pobre, por exemplo, que vive de incentivo fiscal, ela vai acabar não tendo crédito nenhum. Ela vai discutir isso na justiça, né, no judiciário, desculpa, e depois ela tem a decisão transitada julgada, não vai ter crédito nenhum. Então, é um ponto também que eu coloco. Aí eu trouxe um ponto aqui de reflexão. Será que essa decisão é a mais justa? Ou não? Será que é a correta? Porque é um ponto, né? A Fazenda ela suscita dúvidas e embargos em relação ao ICMS que deve ser excluído. Mas a Receita não tem dúvida nenhuma, porque ela já trouxe o entendimento dela. Né? Então, eu trago aqui essa provocação. Um outro direcionamento que foi dado pelo CARF, né, é pelo sobrestamento do processo até a decisão definitiva do recurso extraordinário. Né? Eu acho que essa posição aí, a meu sentir, é uma posição até mais conservadora, é uma posição até boa, porque realmente a gente não sabe o que o STF vai decidir. Né? E tem, claro, teve esse posicionamento no CARF, mas também tem um outro posicionamento, né? Que, na verdade, não há que se falar em sobrestamento no CARF, porque a gente sabe muito bem que, antigamente, a gente tinha uma portaria que permitia o sobrestamento, né, de processos no CARF, enquanto o STF ou o STJ não decidia em sede de repercussão geral ou em sede de repetitivo, mas essa portaria tinha sido revogada, né? E aí o posicionamento pelo sobrestamento, ele considera o quê? Ele considera o artigo 15 lá do CPC, que fala que o CPC ele pode ser observado, né, no âmbito administrativo, no caso, se tiver alguma omissão regimental, que seja no processo administrativo. Né? Então, como o CPC ele traz o artigo 1030, né, a possibilidade de sobrestar, por que não aplicar esse dispositivo, né, no processo administrativo fiscal? Então, foi isso que a turma, que esse colegiado fez, aplicando o dispositivo aqui do CPC, permitindo o sobrestamento. Né? O quarto direcionamento dado pelo CARF também, que eu trouxe aqui o número do acórdão, é pela conversão de julgamento em diligência, né, que é o acórdão 3402.002.174. Né?
Nesse caso, o que os conselheiros discutiram? Poxa, mas de que ICMS eu estou falando? Será que esse contribuinte, de fato, ele tem crédito, ele tem o ICMS a ser excluído? Então, restou essa dúvida, né? Qual o regime tributário dessa pessoa jurídica, desse contribuinte? Então, os conselheiros eles decidiram baixar, na verdade, converter o julgamento em diligência, né, para realmente verificar de quanto de ICMS eu estou falando, qual o regime tributário e qual o valor, né? Porque a gente não sabe o que a gente está julgando, né? Então, foi nesse sentido o posicionamento do CARF. Eu acho que é um posicionamento até conservador. Eu acho um bom posicionamento, né? Por enquanto. E o último posicionamento que eu deixei aqui, por último, mas é um posicionamento que realmente não está vingando, pelo menos na Câmara Superior, né? Que não vingou, pelo menos na última sessão, é da aplicação da decisão do STF, né, que foi decidido de forma favorável ao contribuinte, e é uma aplicação de forma mais ampla, né, que é o Acórdão 3201-004-124. Aí eu trago como ponto de reflexão, né? Se a gente for ver bem o Acórdão do STF, eu trouxe aqui partes aqui que eu acho que é bem importante, né? O STF ele trouxe no item 10 do acórdão dele, com esses fundamentos, conclui que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS/COFINS. Qual que é a base de cálculo do PIS/COFINS? É a receita. Qual que é o único ICMS que pode ser incluído na receita? É o ICMS de saída, é o ICMS destacado. Isso está no acórdão do STF. Então, será que há dúvidas em relação ao ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS? Né? É um ponto de reflexão. O ministro Celso de Mello, eu trouxe uma parte do voto dele, né? Que o ministro Celso de Mello também seguiu a ministra Carmen Lúcia. Ele traz que o ICMS não poderá integrar a base de cálculo da COFINS pelos seguintes motivos. O alcance do conceito constitucional de faturamento e receita não permite referida dilação na base de cálculo da exação. Aí ele traz os outros pontos, né? O que ele traz? Que o ICMS ele não teria caráter, não teria natureza de receita. Então, por isso que ele não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS. Ou seja, ele está falando do ICMS destacado, ICMS de saída, ao meu sentir. O ministro Marco Aurélio, o que ele traz no voto dele? Que ele também seguiu a ministra Carmen Lúcia. Digo não ser o ICMS fato gerador do tributo da contribuição. Digo também, reportando-me ao meu voto, que seja qual for a modalidade utilizada para recolhimento do ICMS, o valor respectivo não se transforma em faturamento, em receita bruta da empresa. Ou seja, também para mim está claro que ele está falando do ICMS da saída, né? Então, o entendimento dele, que foi realmente seguir o voto vencedor da ministra Carmen Lúcia, também foi nesse sentido, né? O ministro Ricardo Lewandowski, que também seguiu a ministra Carmen Lúcia, né? O valor correspondente ao ICMS, eu, mais uma vez, repiso, esse argumento não possui natureza jurídica de faturamento ou de receita. Ou seja, ele está falando do ICMS que foi incluído na receita. E o ICMS foi incluído na receita, é o ICMS da saída. Pois bem. Então, eu coloco esses pontos de reflexão para vocês, para saber se realmente, assim, será que o STF tem dúvidas em relação ao que ficou definido, né? Qual o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS? Né? E embargos, eu não sei se vocês leram os embargos, ele traz uma parte, o voto do ministro Gilmar Mendes, né? Então, assim, que foi o voto vencido. Então, é um ponto também para a gente refletir. Qual que também... Eu trouxe essas duas decisões recentes que foram dadas, porque, para mim, é um ponto de preocupação. Eu não sei se, para muitos advogados,
também eu acredito que seja também um ponto de preocupação, né? Porque o que acontece? O TRF4 e alguns TRFs têm dado a seguinte decisão. Eles têm colocado que a decisão do STF ele se aplica até a Lei 12973 de 2013. Ou seja, a partir de 2014, a decisão do STF não se aplicaria. Porque a Lei 12973, a gente tem um dispositivo lá que reflete a base de cálculo do PIS/COFINS, que ele fala que o PIS/COFINS incide sobre a receita bruta, né, que é aquela definida no artigo 12 do Decreto-Lei 1598, e a gente sabe muito bem que o parágrafo 5º do artigo 12 do Decreto-Lei 1598 traz que a receita bruta ela também comportaria os tributos sobre ela incidentes. Então, na visão do TRF4, né, a decisão do STF, ele se aplicaria até a Lei 12973, porque com a Lei 12973 você teria que observar o dispositivo da Lei 12973, que é realmente o ICMS inclui na base de cálculo do PIS/COFINS, que é o dispositivo que traz isso. Poxa, mas o STF ele definiu definiu o conceito, né? E definiu no âmbito constitucional. Então, será que essa lei, ele firmando esse entendimento, esse dispositivo já seria inconstitucional? Então, é um ponto de reflexão, né? E a preocupação é que a relatora ministra Carmen Lúcia e o ministro Roberto Barroso, em decisão monocrática, ele nem chegou a deixar isso bem claro, pelo menos em suas decisões monocráticas, que eu trago aqui, que foi dado no recurso extraordinário 1225.967, pelo sujeito passivo, e recurso extraordinário 1212.446, do Rio Grande do Sul. Ele só traz que, olha, isso vai ser definido, né, quando da apreciação dos embargos de declaração que foram postos pela Fazenda, né, no recurso extraordinário que está em sede de repercussão geral. Então, é uma preocupação, porque imaginem o seguinte: se vingar a tese de que a Lei 12973, com o advento da Lei 12973, o ICMS a ser excluído da base de cálculo, a decisão do STF não se aplicaria, né, a partir do momento da Lei 12973, poxa, e ainda trazer alguma modulação dos efeitos em relação ao julgamento, à data do julgamento, a gente vai ver que provavelmente a gente não vai ter crédito nenhum, né? Então, é um ponto de preocupação para a gente também avaliar, né? Opa. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer vocês, né? Então, obrigada.